gente, tudo bem? Eu sou a Clarissa, tutora de literatura do Projeto FEM. E no vídeo de hoje a gente vai conversar e entender um pouquinho melhor a segunda fase do modernismo e a terceira fase desse movimento literário. Para a segunda fase do movimento literário modernismo. A segunda fase no Brasil é conhecida como a fase de consolidação do modernismo brasileiro. Então, os artistas eles passam a demonstrar maior equilíbrio e racionalidade comparado à primeira fase do modernismo. Então, representa uma fase um pouco mais madura. E é quando o movimento também ganha mais força e se criam as obras que são essenciais para a literatura brasileira de hoje em dia. Então, além da prosa de ficção, a poesia brasileira também se consolida, sendo um marco muito importante para a segunda fase do movimento no Brasil. Então, na prosa, houve uma grande reflexão e crítica da realidade brasileira, onde então são retratados os problemas sociais de diferentes regiões, mas com destaque para o regionalismo nordestino. Na poesia, houve um questionamento no sentido da existência, com uma profunda reflexão dos sentimentos humanos e das angústias sociais. Então, resumidamente, as principais características da segunda fase, ou segunda geração do modernismo no Brasil. Então, ela ser uma fase de consolidação do movimento, uma vasta produção literária, tanto de poesia e de prosa, a valorização do regionalismo e da linguagem popular, a utilização de versos livres, sem métrica e brancos, que é uma característica semelhante da primeira geração, uma crítica à realidade brasileira e a valorização da diversidade cultural do país, então representando uma temática cotidiana, social, histórica e religiosa. Ainda os principais autores da segunda fase do modernismo foram Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz. Falando um pouquinho sobre as principais obras dessa geração. No ramo da poesia, as principais obras foram Retrato, de Cecília Meirelles, No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, entre outras produções. Já na prosa, as principais obras foram Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Capitães da Areia, de Jorge Amado, Menino do Engenho, de José Lins do Rego e O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Agora, então, passando para a terceira fase e última do modernismo no Brasil. Então, ela é caracterizada pela liberdade na poesia, por exemplo, quando há uma retomada à forma. Então, eles abandonam aquelas características da primeira geração, que eram contra a métrica, contra as rimas, eles buscam, então, novamente uma poesia mais equilibrada e objetiva. Então, eles são encarados como a arte da palavra, então eles rompem com os ideais da primeira geração e se aproximam dos ideais de outros movimentos literários passados, como o parnasianismo e o simbolismo. Na parte poética, na poesia, o conteúdo a ser explorado vai ser principalmente a psicologia humana. Então, vão abordar diversos conteúdos que são inovadores para a época. Já na prosa, há uma diversidade. Então, novamente, a gente vai ter a prosa urbana, a prosa intimista, que é um gênero novo dentro da prosa, e a prosa regionalista. Então, resumidamente, as principais características da terceira geração do modernismo são uma linguagem mais objetiva e equilibrada, então tendo uma influência do parnasianismo no simbolismo, a oposição à liberdade formal, ou seja, eles voltam a ter aquela métrica estabelecida, a valorização das rimas e da forma. Uma forte preocupação com a estética, com a perfeição, novamente características muito próximas ao parnasianismo, a valorização da métrica e da rima e uma temática social e humana. E ainda, então, para finalizar, os principais autores dessa última fase do modernismo foram Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Lídia Fagundes Telles e Ariano Suassuna. E as principais obras dessa geração, então, foram Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa, e também A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que é um clássico da literatura brasileira. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima, tchau!